Olá, boa noite. No próximo domingo, os brasileiros vão escolher os representantes dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal estadual e distrital. E hoje a edição do Jornal da UFA é especial sobre as eleições. Você vai entender e tirar dúvidas sobre o processo eleitoral a partir de agora no Jornal da UFA. Mais de 147 milhões de eleitores vão eleger neste domingo o presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 distritais. Nós fizemos um vídeo especial sobre as atribuições de cada cargo. Vamos conferir. As eleições estão chegando e a gente costuma falar muito sobre o voto para presidente, que é importante, claro. Mas na votação desse ano, tem outros cargos em jogo que fazem a diferença. A gente vai às urnas votar para deputado federal, deputado estadual, senador, outro senador, governador e presidente da República. Para entender o que cada um faz, vamos lembrar que no Brasil é vigente o presidencialismo, dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Pensando em âmbito nacional, o executivo quem faz é o presidente. Legislativo acontece na Câmara, onde ficam os deputados, e no Senado, onde ficam os senadores. Câmara e Senado juntos formam o Congresso. O judiciário fica a cargo do Supremo Tribunal Federal. Esses 3 poderes são independentes e devem estar em harmonia. Nenhum tem mais poder que o outro. O presidente da República comanda o governo federal, nomeia quem chefia cada ministério, indica os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, além de administrar em parte as empresas estatais. É responsabilidade do presidente as políticas públicas e programas federais em áreas como moradia, saúde e educação. Para fazer essas políticas, ele precisa propor uma lei ou assinar uma medida provisória. Só que para fazer uma nova lei, ele precisa que senadores e deputados votem a favor dela. A medida provisória pode entrar em vigor sem esse aval do Congresso por até 120 dias, mas depois desse prazo, a Câmara e Senado precisam aprovar para que ela continue valendo. O presidente também propõe a lei orçamentária para a Câmara e Senado aprovarem. Lei orçamentária é, basicamente, o documento que determina como o país vai arrecadar dinheiro, pode ser com impostos, por exemplo, e como esse dinheiro vai ser gasto, ou melhor, como ele vai ser investido. Senadores e deputados são do Legislativo e, além de aprovar ou não projetos de lei, eles podem propor novas leis também. Podem criar CPIs, comissões parlamentares de inquérito, para uma investigação e votam para aprovar ou não uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Deputados e senadores também podem processar e julgar pessoas que ocupam cadeiras de presidência, vice-presidência e ministérios em processos de crimes de responsabilidade. E existe uma diferença importante. Enquanto os senadores representam os estados, os deputados federais representam a população. É por isso que estados com mais habitantes elegem mais deputados. Cada um tem no mínimo 8 e no máximo 70 deputados eleitos e trabalhando em Brasília. Com os senadores é diferente, cada estado tem direito a 3, não importa o tamanho da população. Nessas eleições votamos em 2 senadores, porque o mandato do Senado dura 8 anos e as eleições alternam. Em uma a gente elege 1/3 do Senado, em outra 2/3. Falamos até agora do cenário federal, mas essas eleições também decidem cargos importantes para cada estado. Os deputados estaduais trabalham no principal órgão de poder legislativo de cada estado, a Assembleia Legislativa. No Distrito Federal, o nome é outro, Câmara Legislativa. Eles têm as mesmas funções que os deputados federais, mas com alcance apenas em seu próprio estado. Participam da elaboração do orçamento e podem fazer esforço para que o governo estadual beneficie sua cidade ou região, destinando verba, por exemplo. A gente pode comparar a função do governador com a do presidente. Governadores nomeiam secretários e gerenciam a segurança pública, que envolve o controle de polícia civil, polícia militar e construção de presídios. Também tem responsabilidade na gestão de hospitais estaduais e sistemas de transporte. O dinheiro que cada estado tem vem de impostos estaduais, como o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e também do repasse de verba do governo federal. É por isso que cada governador defende os interesses do seu estado em Brasília, conseguindo obras e verbas, por exemplo.
5 cargos importantes para o funcionamento do Brasil e dos estados serão ocupados por quem nós, eleitores, decidimos que merece. Nas eleições de 2018 e na democracia, o voto é essencial, inclusive o seu. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Ana Maria Said, que é professora do Instituto de Filosofia da UFO. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Ao meu lado está também Lucas Andrade, que é pesquisador em Direito Eleitoral aqui da UFO. Boa noite, Lucas. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar, a eleição deste ano tem algumas novidades. Por exemplo, a presença de aplicativos e a biometria, né? Como é que você avalia essas questões? Eu acho que nessa eleição é importante registrar que a participação do eleitor ela se tornou ainda mais importante, vez que o TSE desenvolveu mecanismos importantes para a participação popular. A internet, que é uma grande aliada nesse sentido, possibilitou a criação de aplicativos de contato direto. Então, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu, por exemplo, o aplicativo Pardal. O aplicativo Pardal é um mecanismo de denúncia de crimes eleitorais feito em tempo real, destinado para os promotores eleitorais, para a justiça eleitoral, para que seja analisado possíveis ocorrências de crimes eleitorais por parte de candidatos, partidos políticos, coligações. Outro aplicativo interessante, esse é um aplicativo aliado dos quase 2 milhões de mesários que estarão envolvidos nas eleições no próximo domingo, é um número bastante expressivo, é o aplicativo Mesário, que traz uma série de informações daquilo que é importante para o desenvolvimento pleno e organizado das eleições no domingo. É uma série de mecanismos tecnológicos que foram sendo implantados de forma gradual para que a gente tivesse uma eleição organizada, que é exemplo para o mundo todo, e a mais inovadora de todas é a biometria. A biometria foi um processo muito extenso de coleta da identificação dos eleitores, que poderão votar já no próximo domingo através do aplicativo e-Título. O aplicativo e-Título ele traz foto, traz os dados eleitorais de cada eleitor e dispensa, por exemplo, a apresentação de um documento com foto, vez que o aplicativo já vem com foto. É importante registrar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de que os eleitores que não fizeram a biometria tiveram seus títulos eleitorais cancelados. Nenhuma novidade, vez que isso foi amplamente divulgado, foi um prazo muito extenso para que se regularizasse essa situação e esses títulos estão cancelados, portanto, esses eleitores não votam no próximo domingo. Além disso, na internet, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma série de cartilhas informativas, cartilhas bastante didáticas, que trazem para a realidade do eleitor, para o cidadão médio, né, inclusive, compreender a dimensão desse processo no próximo domingo e ser multiplicador dessa informação. Então, a forma de se utilizar a internet para fazer campanha, o que é crime eleitoral, o que não é, o que pode, o que não pode, foram mecanismos criados pelo Tribunal Superior Eleitoral de divulgar, de difundir isso para o maior número de eleitores através da tecnologia, que nesse sentido é uma grande aliada. É um avanço, né? Falando desse contexto de eleições, professora, é indispensável que a gente fale do que está sendo falado a respeito da crise política e econômica que enfrenta o país. Na sua opinião, essa crise vai além desses setores? Essa crise é uma crise que atinge a vida das pessoas e acho que todo mundo está percebendo e está vivenciando. Ela começa com uma crise política, ela atinge o sistema econômico e financeiro no Brasil e hoje é fundamental essa eleição para que as pessoas compreendam esse processo e para que elas possam votar e escolher os seus representantes. O Legislativo, ele estava falando da segurança da eleição, o Legislativo é fundamental. Então, escolher as assembleias, os deputados, os senadores, é fundamental para que nós superemos essa crise que começa, inclusive, lá no Congresso, né? E isso está nas mãos de cada um. A outra questão existem 2 projetos postos que não é simplesmente um partido ou um antipartido. Na verdade, 2 projetos de sociedade. Um projeto que garante que a democracia continue, por isso a importância de votar nos deputados e senadores,
as conquistas todas que tivemos nas últimas décadas. O Brasil começa a consolidar a democracia e existe um projeto autoritário de perda dessas conquistas, perda das minorias, perda de conquistas de liberdade, perda de poder participar de projetos de segurança, que não necessariamente seria militarizado, né? A segurança é uma questão muito mais ampla, né? A segurança de vida das pessoas, de conquistas de formação, de saúde, de moradia, etc. E as pessoas têm a internet, como ele estava dizendo, os aplicativos em que é possível você analisar esses projetos, o que cada candidato representa dentro desse projeto. E uma questão importante é nós pensarmos que isso é importante para a nossa vida, para a vida de cada um. Essas conquistas melhoraram a vida dos brasileiros. Quem nasceu nos últimos 30 anos, talvez já tenha nascido com todas essas conquistas e nem imagina o que seja perder essas conquistas ou que seja viver numa ditadura. Nós vivemos numa ditadura por décadas e, portanto, sabemos o que isso significa e a importância de escolhermos bem os nossos representantes e os projetos de sociedade que eles representam. Já já a gente continua a nossa conversa e sempre surge alguma dúvida sobre a hora de votar. E é por isso que o repórter Júnior Caritel foi conversar com o chefe de cartório de Uberlândia, Stefferson Lopes, para esclarecer algumas questões. Vamos ver. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Dia 7 de outubro é dia de eleição, mas ainda tem muita gente que está com dúvida na hora de votar. Mas para esclarecer essas dúvidas, eu converso agora com o Stefferson Lopes, que é chefe de cartório. Para a gente começar, Stefferson, quais os documentos as pessoas devem levar no dia da votação? Se a pessoa souber o local de votação dela, é só levar a identidade ou então baixar o aplicativo e-Título. Esse aplicativo contém a foto do eleitor, ele serve também como identidade lá na sessão. Como a pessoa deve procurar o local de votação dela? É pela internet? Como que ela faz? Pela internet ela consegue achar, mas geralmente está mais próximo possível da casa dela, na escola. Qualquer coisa, além disso, ela pode telefonar para a gente que a gente vai tentar ajudá-la. 3303-2700. Nos casos de quem ainda vai justificar o voto, o que ela deve fazer? Para justificar o voto, ela tem que ter pelo menos o número do título dela. Ela vai numa sessão eleitoral, no colégio que estiver tendo votação, apresenta lá a ficha já de justificativa preenchida e vai ser justificado o voto dele. Lembrando que só justifica o voto de pessoas de outra cidade. Se for de Uberlândia, por exemplo, mesmo sendo de bairros distantes, não justifica o voto. Existe uma multa para quem não votar ou não justificar? Sim, a multa, apesar de ser barata, ela existe. Atualmente está R$ 3,51 por turno. E o que acontece com a pessoa que não votar? Ela fica com título irregular se ela precisar de uma certidão, por exemplo, para a Polícia Federal, para passaporte, ela vai ter que antes pagar essa multa para depois regularizar e a gente conceder a certidão para ela. Essa eleição tem uma novidade que é a biometria. Quais são os primeiros procedimentos de quem vai chegar para dar seu voto, né, e não ter problema? Ele vai chegar na sessão, se identifica, o mesário vai digitar o título dela e ela vai com a biometria, com o dedo, e vai ser liberada para votar. Caso não consiga na primeira tentativa, ela ainda tem mais 3 tentativas. Se não conseguir por algum motivo, tem ainda a chance de votar, porque o mesário vai pedir a data de nascimento dela e com essa data vai ter uma senha que vai liberar para ela poder votar. E lembrando que as sessões estão abertas de 8 da manhã às 5 da tarde. Bom, só fazendo uma correção, na reportagem que abriu o primeiro bloco, nós falamos votação no Judiciário e é no Legislativo, como bem corrigiu o Lucas Andrade. Lucas, quem não votar também não pode fazer concurso público, né? Existem outras
Não exatamente o caso do concurso público, mas uma outra série de... A partir do momento que a pessoa não vota, ela não está quite com a justiça eleitoral. A pessoa, além de estar se ausentando do debate democrático, participar de um momento importante como as eleições, ainda mais quando se fala em eleições gerais, como é o caso desse ano, a pessoa está abrindo mão desse direito, ela vai estar de forma irregular perante a justiça eleitoral, e estar quite com a justiça eleitoral é indispensável para uma série de coisas. Uma, por exemplo, é acesso a cargos públicos, ser nomeado em concurso, ou, por exemplo, receber benefícios do governo, é necessário estar quite com a justiça eleitoral. Então, não é pura e simplesmente a multa. Mas eu acho que o mais importante não é a questão de estar ausente de algo, é a questão de não participar da eleição. Você vai pagar uma multa, mas alguém vai estar escolhendo por você. E serão 4 anos. São 4 anos que nós decidimos em um dia. Então, das 8 às 5 da tarde, nós vamos poder decidir aquilo que vai nos comandar, aquilo que vai direcionar as nossas vidas. A professora Ana colocou, por exemplo, concepções de sociedade. Então, são as formas de exercício do poder, de mandatos, que vão direcionar a nossa vida. Então, eu acho que o maior prejuízo é esse, não é um prejuízo de numerário, com uma multa ou qualquer outra coisa. É se ausentar do debate, eu acho que é o maior prejuízo para o cidadão e para a cidadã. Eu acrescentaria que não são somente os 4 anos, porque dependendo de como nós direcionamos agora, nós podemos estar direcionando o país por décadas, muitas vezes, ou de retrocesso ou de avanço democrático. Então, não são só 4 anos. Exatamente, né? É muito mais do que isso. 4 anos vão ficar aqueles candidatos que forem eleitos, mas a direção que eles darão, nós podemos levar muito tempo ou para corrigir ou para avançar. Os reflexos, né? Eu acho que os reflexos desses 4 anos, que é o prazo do mandato, podem ter desdobramentos ainda maior numa sequência de erros ou de acertos. Sim, e por isso que eu acho que as pessoas não podem votar no candidato que esteja à frente, porque ele está na frente. Essa questão da onda é uma questão muito séria nas escolhas dessa direção que nós vamos estar dando para o Brasil. Nós temos que escolher sabendo qual é o projeto de sociedade que nós concordamos e qual candidato é que vai levá-lo à frente. Não é um jogo, né? A eleição não é um jogo, é uma escolha de vida para nós, para os nossos filhos, para a nossa família e para a sociedade brasileira. Essa responsabilidade que nós temos de cada um com a sociedade brasileira. Então, de escolher quem nós realmente sabemos que será o melhor e que vai encaminhar a sociedade brasileira para um caminho melhor. E hoje a Constituição completa 30 anos, né? O que a gente pode... São vários os avanços, as garantias. Uma delas, o voto secreto e direto. Quais os outros aspectos, as outras garantias que a gente pode sinalizar, professora? Olha, a questão da mulher está sendo discutida, debatida em alta. Uma das questões foi a questão da mulher. A mulher vota no Brasil desde 1930, mas continuava dependente do marido, do chefe de família, em todos os aspectos, até 1988. Então, isso foi uma grande conquista, a participação da mulher na vida política. Para além de votar, ela poder participar da vida política. Os direitos das minorias, o respeito que devemos ter pela vida individual, pelas escolhas das pessoas. Eu acho que o que nós não devemos aceitar é violência, é que as pessoas sejam agredidas, que isso continue crescendo no nosso país. E temos que pensar quanto é importante que todas as minorias, né? Mulheres, LGBTs, negros, índios, os nossos índios, que eles têm os mesmos direitos de todos. E a importância de mantermos isso com essa eleição, que são as grandes conquistas de 88. Ainda tínhamos que avançar muito nas conquistas de 88, mas o que nós não podemos agora é retroceder. E a outra questão é que ela continue sendo respeitada
pelo judiciário, pelo legislativo e pelo executivo. Essa é a outra questão. Uma eleição, quando nós escolhemos bem, nós escolhemos também que nós continuaremos a ter a segurança de uma Constituição que vai reger a vida da sociedade brasileira. Já continuamos nossa entrevista, vamos agora à previsão do tempo para este sábado. Em Uberlândia, o final de semana pode começar com chuva. O sol aparece em alguns momentos do dia. A mínima é de 20 graus e a máxima 29. Já em Patos de Minas, sábado nublado e com chuva forte. A máxima é de 26 graus e a mínima pode chegar a 15. Nebulosidade e chuva na maior parte do dia em Monte Carmelo. Temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Ituiutaba também vai ter um sábado chuvoso. A máxima fica nos 33 graus e a mínima 20. Em Araxá, céu encoberto por nuvens e previsão de chuva ao longo do dia. 26 graus de máxima e 20 de mínima. No próximo bloco, a gente continua falando de eleições e tem também a agenda cultural do fim de semana. Já voltamos. Vai voltar, peraí. Nossa equipe de reportagem saiu pelas ruas para saber das pessoas se elas têm expectativa e se estão otimistas ou não com as eleições de 2018. Olha só. Eu já tenho um candidato em mente. As minhas expectativas são que seja um candidato que traga a possibilidade de melhorar a situação atual do país, né? Que invista nas universidades. A gente está tendo aqui um grande problema em investimento, a gente perdeu muito em educação esses últimos anos. Então, as minhas expectativas seja que venha um candidato para mudar mesmo. E você? Olha, sinceramente, as minhas expectativas são as piores, porque eu não acredito hoje que exista algum candidato que consiga proporcionar para o Brasil, principalmente para a educação, algo que o Brasil precise, algo que a educação precise. Porque, como a Isabela mesmo falou, a gente perdeu muito em educação, perdeu muito em saúde, perdeu muito em várias coisas. E cada um foca em uma coisa que eu não sei se é tão importante assim e, ao mesmo tempo, eles são contra coisas extremamente importantes. Então, eu não sei ainda quem que eu vou votar e eu acredito que talvez eu nem vou votar. Então, eu estou pesquisando, né? Porque como esse é um cargo de muita importância para o país, né? Um dos mais importantes, vamos dizer assim. Então, a gente tem que escolher sim, um candidato mais preparado, que tem as propostas que melhor vão atingir a nossa sociedade de forma positiva. E a expectativa, como é que tá para todos os cargos? Sinceramente, a expectativa não é muito positiva, né? Porque eu vejo que a política do Brasil ainda é uma política que precisa de muitas manutenções, né? Mas eu espero que tudo dê certo. O senhor já sabe em quem vai votar nessas eleições? Completamente sei. O que o senhor olhou, levou em conta para decidir? Primeiro, a maneira que o candidato disse o que ele pretende. Ainda não. Para nenhum cargo você decidiu? Assim, alguns sim, outros eu ainda estou vendo as propostas que eles têm previsto. Tá difícil decidir? As opções estão meio ruins? Estão bastante ruins. Mas você votaria branco ou nulo? Não, não votaria não. Vai decidir alguém? Vou decidir alguém.
Letícia, nossa repórter Letícia ressaltou a questão do voto branco ou nulo. Vamos lembrar o que acontece se a pessoa votar branco ou nulo, Lucas? Existe uma lenda de que algum voto vai para quem está vencendo a disputa. Isso é uma completa mentira. Isso não existe. Votos brancos e nulos são votos inválidos nas eleições. As eleições são decididas com os votos válidos, que são, no caso, para a presidência da República, os votos direcionados para algum candidato. Nos cargos, por exemplo, para o Legislativo, cargo de deputado federal, deputado estadual, senador, são os votos direcionados para algum daqueles candidatos ou os votos para aquela legenda, no caso de deputado federal ou estadual. Votos brancos e nulos não são direcionados para ninguém, mas é importante a pessoa ter consciência de que aquilo que ela critica, aquilo que ela não se conforma, a política que ela, por tantas vezes, sente repulsa, é fruto da ausência da pessoa nesse momento importante. A pessoa tem a oportunidade de estar diante da urna eletrônica, num momento íntimo, pessoal, sigiloso, tudo isso, garantias constitucionais, que inclusive fazendo um adendo ao que a professora Ana falava anteriormente, são coisas que, além de ser aprimoradas, nós temos que cuidar muito. Por que temos que cuidar? Porque é tudo muito recente. Nós tivemos uma ruptura democrática recente, 50 e poucos anos, então é tudo muito recente. Uma Carta Cidadã, a Constituição Federal, que hoje completa aniversário 30 anos, é muito jovem. Então, tudo isso passa pela escolha da pessoa nas eleições. Então, votar branco e nulo é permitir que os outros escolham por você, que uma maioria esteja lá decidindo o seu destino, decidindo o seu futuro. Então, o voto branco e nulo ele não é direcionado para ninguém, são votos inválidos, mas não pode ser uma alternativa, ainda mais no momento que nós vivemos. É importante que a pessoa pesquise, que a pessoa se decida. Nós temos 13 candidatos à presidência da República. Em Minas Gerais são mais de 1.000 candidatos a deputado estadual, quase 1.000 a deputado federal. Uma série de candidatos ao Senado, outros candidatos ao governo do estado. Então, estudar, pesquisar, conhecer o que cada um deles propõe, porque tem para todos os gostos, tem para todas as ideologias, tem de vários partidos políticos. Então, com quem você mais se identifica, com qual projeto de sociedade você mais se identifica e depositar o voto de confiança naquela pessoa. O voto branco e o voto nulo, o voto branco é a tecla branco da urna eletrônica e o voto nulo é quando o eleitor digita um número inexistente na disputa, não são saídas. Não podem ser consideradas opções para as pessoas devem participar, né? Então, quando a gente escuta na reportagem pessoas jovens cogitando isso, é ruim para a democracia, para essa democracia tão jovem que nós temos que buscar fortalecer, amadurecer e cuidar tão bem, porque por ser tão jovem é tão frágil. Vendo a reportagem, me chamou a atenção duas coisas. Uma é essa questão, nós falávamos de crise, e o Brasil está vivendo uma crise, que não é somente econômica, como a gente cansa de ouvir na televisão. A política resolve as crises econômicas. Então, é exatamente por isso que quem sente essa desesperança é que deve votar. A escolha está nas mãos de cada um. Não está. Se nós deixarmos, essa crise só se aprofunda. Então, qual é a possibilidade de sair? É escolher bem, escolher projetos de sociedade. E a outra questão é de que cada vez que se perguntava, a pessoa respondia: eu tenho um candidato. Então, uma coisa que no Brasil nós temos presidencialismo, mas uma coisa que é muito já no Brasil é constante é a questão de que as pessoas pensam em votar no presidente, mas tudo que o presidente pode propor passa pelo legislativo, gente. No Congresso, nós temos acompanhado o dia a dia na televisão do Congresso e nós estamos vendo que, se não escolhermos bem os deputados e os senadores, nós não vamos ter avanços e não vamos sair dessa crise que está causando desesperança. Quanto maior é a crise, mais importante é a escolha política. Eu acho que um instrumento... E escolhemos por toda a sociedade. Por isso que democracia é direito e dever. O nosso dever é escolher, não é somente um direito. É dever escolher.
porque nós estamos escolhendo pela sociedade toda. Um instrumento definidor para a decisão do voto, por exemplo, foi a iniciativa popular de 2010, foi a criação da lei da ficha limpa. Então, e tirou muita gente da disputa. Tirou muita gente da disputa. E a lei da ficha limpa, ela foi de iniciativa popular. Então, demonstra que as pessoas têm sim que participar. Foi a iniciativa de pessoas comuns que tornou-se uma lei que hoje impede o acesso a cargos públicos de diversas pessoas que corromperam no exercício de algum cargo público. Então, a lei da ficha limpa, que em 2010 foi aprovada pelo Congresso Nacional, depois foi sancionada pelo presidente à época, em 2012 foi considerada constitucional, válida pelo Supremo Tribunal Federal, é um desses mecanismos importantes das pessoas perceberem o quanto a participação popular é decisiva para o fortalecimento, para o amadurecimento da democracia. Juntando a isso, posso acrescentar claro. uma coisa? O quanto foi importante nos últimos 15, 16 anos, o fortalecimento do Ministério Público. E quanto escolher bons candidatos que façam com que a Constituição continue valendo, que ela não seja rompida, porque é possível que seja rompida. Manter a democracia também é manter a Constituição e os direitos que as pessoas têm. Então, a questão da ficha limpa foi uma possibilidade aberta pela Constituição e por governos que eram democráticos e também fortalecimento do Ministério Público. Essa crise que tanto se fala sobre corrupção, a corrupção não foi uma coisa que surgiu nos últimos 15 anos. É uma coisa que apareceu a partir da lei da ficha limpa, da Constituição de 88, do fortalecimento da nossa Polícia Federal. Então, apareceu hábitos que estavam enraizados na sociedade brasileira e que agora temos a possibilidade de mudar. Então, temos que estar atentos também com os candidatos que falam muito em corrupção, mas que, na verdade, estão escondendo que não têm projetos ou que não são tão democráticos em nome da corrupção. A questão da corrupção já está sendo tratada há quase 2 décadas, né? Com o fortalecimento de Polícia Federal, com Constituição de 88, com lei da ficha limpa. Então, é preciso que nós deixemos que esse processo continue esse ajuste, porque também nós não podemos ter desvios utilizando essas conquistas para outros interesses que não sejam os interesses democráticos. É outra coisa que está posta e que faz parte da crise que nós vivemos. Então, gente, a corrupção não é uma coisa que apareceu agora, que apareceu com um governo. É só nós estudarmos a história do Brasil. Ela está enraizada na nossa sociedade. E foi uma conquista, podemos descobrir todas as coisas que estavam enraizadas e que eram escondidas, né? Muitas coisas precisam ser debatidas, mas a gente precisa dar uma pausa na nossa conversa. E para fechar essa edição do Jornal da UFO, vamos conferir o que tem para fazer no fim de semana no nosso quadro Agenda Cultural. Olá, a sexta-feira chegou e com ela as nossas dicas para você curtir o final de semana. Olha só! Sábado é dia de rock em Uberlândia. O primeiro festival de rock da farinha podre vai reunir 6 bandas. Também vai ter venda de arte, peças de moto e acessórios. A entrada é gratuita. E se você gosta de música popular brasileira, no sábado à noite acontece o Brasilidades na Jaboticasa. O evento tem uma playlist recheada de sucessos. Novos Baianos, Caetano Veloso, Dominguinhos e muito mais. Começa às 19 horas e os ingressos podem ser adquiridos na porta. E também tem uma dica bacana de teatro. Daqui a pouco, às 8h30, tem a peça Molière, no Teatro Municipal de Uberlândia. Sábado e domingo também tem apresentação. O Júnior Caritel foi saber mais sobre esse espetáculo.
Olá para você que acompanha o Jornal da UFO e hoje nós temos uma dica de teatro aqui na nossa agenda cultural. Ao meu lado estão os atores Renato Borg e Elcio Nogueira, que vai contar um pouquinho de uma peça que eu vou deixar na boca deles. Como que chama essa peça, né, Elcio? Boa noite. Boa noite. A peça é Molière, uma comédia musical de Sabina Berman, com músicas do Caetano Veloso, que são executadas ao vivo por uma banda. Tem um elenco ali de 14 pessoas. É uma peça muito colorida, muito divertida. O Molière é considerado até hoje o rei da comédia, né? O maior dramaturgo de todos os tempos, escritor de comédia, é o Molière. Então, é uma peça muito divertida, mas que faz pensar e que também mostra que pensar é uma diversão. E eu acredito que o público de Uberlândia vai se divertir muito, ainda mais nesse final de semana, né, que é um final de semana especial, com as eleições. Eu acho que ali a peça é um bom lugar ali para diversão, para você relaxar e também você refletir sobre o país. Com certeza é um momento de reflexão também, né? E são 2 horas de apresentação. 2 horas e 10 no máximo. Acaba sendo cansativo ou quando a gente faz o que gosta, nem pensa nisso? Não, cansativo não, é uma delícia. Eu adoro estar no palco, faz 60 anos que eu estou no palco e não consigo sair. Então eu acho que é um privilégio, é uma profissão que é um privilégio você poder estar representando, trazendo ideias, provocando o pensamento, instigando e trabalhando na cultura, desenvolvimento das pessoas. Eu acho que é um privilégio essa profissão. Nessa peça, nessa apresentação, o que vai deixar mais de reflexivo para as pessoas que forem assistir? Eu acho que tem várias questões importantes, né? Uma delas é sobre a questão da dependência dos artistas do mecenato, do patrocínio. Que o Molière era patrocinado pelo rei Luís XIV. E depois o Racine toma o lugar dele. E o Molière fica muito mal, porque ele realmente dependia muito desse patrocínio do rei. É uma situação que está muito parecida com a atualidade. A gente vê essa luta do patrocínio das empresas. É uma coisa sempre muito tensa, muito difícil. E, ao mesmo tempo, essa coisa tão atual, que é o meu personagem que eu faço, que é o Cardeal Perfix, que é aquele que quer acabar com o teatro, quer acabar com a tragédia, com a comédia, quer censurar tudo que é arte, quer salgar o terreno dos teatros para que nada mais neles brote ou frutifique, quer queimar vivo todos os artistas. Enfim, é um personagem que eu acho que está super em cima, né? Está aqui agora. Super atual e também vale a pena convidar o pessoal aqui de Uberlândia e região para assistirem, né? Sim, eu quero convidar a todos, porque é um espetáculo muito especial. A gente sabe porque a gente tem percebido a reação do público nesses meses todos. A peça, ela não só lotava, como ela tinha uma reação muito forte. Então é muito especial estar nessa semana das eleições, porque exatamente a peça, de alguma maneira, eu acho que ela reúne as pessoas para discutir as coisas dentro da linguagem do humor. Então, só para a gente reforçar, Elcio, horário e os dias da apresentação. Hoje, às 8h30 da noite, amanhã, sábado, às 8h30 também, e no domingo, às 19 horas, no Teatro Municipal. E com certeza é uma ótima dica para sexta, sábado e domingo para o pessoal que adora o teatro. Voltamos ao estúdio. E é claro que tem opção para quem pretende ficar mais tranquilo no final de semana. Confere aí. Hoje a minha recomendação são Simpsons, cuja 30ª temporada estreou nessa última semana e totalmente respeitada e fazendo sucesso ainda. E a sua dica é olhar os Simpsons com um olhar diferente. Exatamente. Quando a gente assiste os Simpsons só buscando se divertir, rir, buscando uma alternativa de humor, a gente acaba deixando passar muita coisa, né? Porque ali eles sempre dialogam com fatos da atualidade, com figuras históricas, com figuras literárias, e eles sempre sugerem alguma coisa com aquilo,
né? Talvez tentar trazer eles para mais perto da nossa realidade. Então, qual é o tipo de reflexão que eles propõem com isso? Eu acho que é algo que cada um de nós pode assistir, procurar um sentido para aquilo e enriquecer muito mais a nossa experiência em frente à televisão. Uma série chamada Dinastia. Eu indico ela porque ela fala de uma menina que ela é muito determinada, o pai dela não acredita que ela é capaz de comandar a empresa e ela dá a volta por cima. A agenda cultural de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem outras dicas. Até a próxima! Bom, infelizmente não temos mais tempo. Lucas, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada também, professora Ana Maria, pelas informações. Muito obrigada e boa noite. Esperemos que dê tudo certo, que as pessoas façam um voto lutem consciente pela democracia nesse país. Na semana que vem, o Jornal da UFO traz edições especiais em homenagem ao Dia das Crianças, que está chegando. A gente vai falar de saúde da criança e do adolescente, criação de filhos, publicidade infantil e, para iniciar a semana, o Jornal da UFO discute sobre dificuldades de aprendizado. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 99639-7880. Boa noite, ótimo fim de semana e até segunda.